sou o Dr. Marcelo Borges Rocha, docente do Departamento de Engenharia Ambiental do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucov da Fonseca, Cefet, Campus Maracanã, Rio de Janeiro. Trabalho intitulado Resíduos Sólidos, o que pensam estudantes do ensino médio do Rio de Janeiro. Então, no nosso trabalho, a gente teve algumas provocações acerca da temática resíduos sólidos, né? Dentre elas, discutindo as possíveis origens e a diversidade de origens de ações que podem provocar o aumento, né, da produção de resíduos e, consequentemente, os impactos que esse aumento traz para o meio ambiente. E a gente começa a perceber com o nosso estudo e alguns referenciais também que pautaram a nossa análise, que atitudes individuais e atitudes coletivas também podem e tendem a contribuir para a diminuição desses impactos quando os resíduos destinados no ambiente natural. Destaca-se, assim, a importância da sensibilização sobre a questão dos resíduos sólidos, a sua disposição final e, sobretudo, os impactos relacionados ao meio ambiente quando se trata do descarte incorreto desses resíduos. E, nesse contexto de problemática ambiental, a gente destaca com o nosso trabalho a importância da percepção da sociedade, da percepção de cada indivíduo acerca do resíduo, como ele pode alterar, quais são os impactos que esse resíduo, quando descartado de modo irregular, podem trazer para o meio ambiente. Sendo assim, o objetivo do estudo foi investigar a percepção ambiental sobre resíduos sólidos, especificamente com estudantes do ensino médio de escolas do Rio de Janeiro. Para esse estudo, então, foi elaborada uma survey, utilizamos a técnica da survey, onde elaboramos um questionário utilizando-se do formulário eletrônico, que ficou disponível online durante um mês para estudantes de escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro. Esses dados, depois de coletados, foram analisados de maneira quantitativa. E a gente apresenta aqui no trabalho completo, tem dados mais específicos sobre o estudo, a gente fez uma compilação dos principais dados e apresentamos aqui que foram, então, respondidos esses questionários por 232 alunos que responderam às perguntas, e uma parte das perguntas era o perfil socioeconômico demográfico desse público. A gente identificou que a grande maioria era formada por meninas, né, do gênero feminino, estudantes predominantemente com 17 anos, e a maioria eram estudantes de escolas públicas. E observamos que 62% desses estudantes ainda associam o conceito de meio ambiente à questão da natureza, né? Apenas a aspectos bióticos e abióticos da natureza. E quando questionados acerca do conceito de resíduos sólidos comparado à questão do termo lixo, a gente pode observar que a grande maioria ainda percebe, né, esses resíduos como sendo materiais que não podem mais ser reaproveitados, utilizados em processo de reciclagem, e acabam, então, entendendo que o termo resíduo refere-se ao termo lixo. Destacamos, porém, que parte desses estudantes, né, cerca de 95, ainda, né, já conseguem associar corretamente os termos às suas respectivas definições, ou seja, eles conseguem definir claramente o que é resíduo e o que é lixo. Um outro questionamento feito aos estudantes foi acerca da relação que eles estabelecem no seu dia a dia com os seus resíduos, com os materiais que eles produzem cotidianamente. Nós observamos que cerca de 100 alunos, né, afirmaram que sabem já decidir, escolher no seu dia a dia materiais que podem gerar mais ou menos resíduos. Por exemplo, 40 afirmaram que colocam no máximo, né, uma sacola, ou estão limitando o uso de sacolas, por exemplo, quando eles vão ao supermercado. Outros 115 também relataram que têm tido o hábito de evitar consumir produtos que excedam a produção de resíduos para o meio ambiente. A partir do estudo, então, a gente pode fazer algumas inferências que, por exemplo, né, a gente traz as nossas conclusões. Que um dado interessante que o nosso estudo aponta é que, apesar dos estudantes apresentarem conhecimentos sobre o meio ambiente e resíduos sólidos, na prática, isso ainda não está sendo aplicado como na teoria, segundo a fala dos estudantes. E destacamos, assim, também a complexidade das variáveis que envolvem um trabalho de análise de percepção, sobretudo percepção ambiental, onde envolve a subjetividade do indivíduo. E os nossos resultados também, né, apontam para uma contribuição desse estudo, para outros estudos relacionados à percepção ambiental e, no caso específico, à percepção ambiental sobre resíduos sólidos.
Eu queria destacar também que esse trabalho que eu estou apresentando, ele foi feito em parceria com a Renata Ferreira Pinto, foi a minha estudante, minha aluna de graduação no curso de Gestão Ambiental, e Pedro Miguel Marques da Costa, que é um aluno de doutorado do programa também de Ciência, Tecnologia e Educação do Cefet, que está sob a minha orientação. A gente tem, então, a agradecer, obviamente, ao Instituto, né, pela organização do evento, pelo 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Agradecemos ao Cefet pela parceria, pelo apoio, né, para que o estudo fosse desenvolvido, a CAPES e ao CNPq, que são agências que fomentam bolsas que foram utilizadas também para esse estudo. Por mais, a gente termina agradecendo a oportunidade de ter apresentado o trabalho no Congresso, e quem tiver interesse pode depois buscar o trabalho completo nos anais do evento. Muito obrigado e tenham todos um ótimo dia. Olá, eu sou Bruno Andrade Fonseca, sou aluno da Universidade Federal de Alfenas, do curso de graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária, no Instituto de Ciência e Tecnologia. Irei apresentar o trabalho Quantificação dos remanescentes de vegetação nativa dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas, para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Introdução. Os campos de altitude são uma importante fisionomia do bioma Mata Atlântica. Ficam especificamente sobre as montanhas, nos terrenos antigos dos planaltos centrais e das serranias costeiras brasileiras. Possuem grande importância ecológica, apresentando alta riqueza de espécies em escala local e regional. Apesar de apresentarem resistência às condições de estresse ambiental, os campos de altitude são altamente vulneráveis às ações antrópicas. A maioria da população não reconhece a importância dos campos de altitude e muitas vezes os associam a pastos ou regiões de menor importância e depredação. O objetivo deste trabalho consiste em quantificar os remanescentes de Mata Atlântica dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas, diferenciando-se os fragmentos de floresta dos fragmentos de campo de altitude. A metodologia deste trabalho pode ser dividida em 3 fases. Primeiramente, foi feita a preparação do banco de dados. Utilizou-se imagem dos satélites do software Google Earth Pro. Após isso, fez-se o georreferenciamento dessas imagens. A próxima etapa foi a determinação das áreas de interesse. Isso foi feito por meio de programas de geoprocessamento, como o ArcMap. Contornou-se as áreas de campo de altitude e de floresta. Foram observados os aspectos cor e textura das imagens para poder fazer essa diferenciação. Áreas de floresta nativa distinguem-se das áreas de reflorestamento por apresentar uma textura irregular e não homogênea. Já para os campos de altitude, o aspecto considerado foi a cor, sendo que os campos de altitude são mais acinzentados, enquanto que vegetações invasoras apresentam coloração com verde mais intenso. Após o contorno das áreas de interesse, o resultado foi validado por especialistas da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. Na última etapa, realizou-se a quantificação dos resultados e a comparação desses resultados com a proposta do Plano Diretor de Poços de Caldas de 2018. Observou-se também as diretrizes da Lei da Mata Atlântica para análise dos resultados obtidos. Nos resultados, obteve-se que o perímetro urbano de Poços de Caldas possui aproximadamente 8.580 hectares, dos quais 22,6% ainda são compostos por remanescentes de vegetação nativa. Vamos observar a figura 1. A figura 1 apresenta o panorama dos remanescentes de vegetação nativa e seu enquadramento em áreas de proteção segundo o Plano Diretor de Poços de Caldas. Da vegetação nativa remanescente, os 22,6%, 56% dessa vegetação é composta por campos de altitude
enquanto que 44% é composta por áreas de floresta. Apesar de apresentarem proporções semelhantes, ocorre uma grande disparidade sobre a proteção dessas vegetações. O Plano Diretor de Poços de Caldas de 2006 define algumas zonas que proporcionam a proteção ambiental. São elas as EPPs, Zonas de Preservação Permanente, e as EPAMs, Zonas de Proteção Ambiental. Nas áreas de floresta, cerca de 86%, aqui as áreas de floresta apresentado por esse gráfico à direita. Nas áreas de floresta, cerca de 86% estão enquadradas em zonas de proteção ambiental, enquanto que para as áreas de campo de altitude, esse número é representado apenas por 20%. Fica então clara a disparidade. Como resposta a estes dados, o órgão municipal competente deve garantir o cumprimento das exigências legais na aquisição de imóveis novos sobre as áreas de campo de altitude. Os órgãos municipais devem exigir estudos ambientais que classifiquem o estágio sucessional da área de interesse, pois somente assim será possível a implantação de medidas mitigadoras e compensatórias que visem a preservação mediante uma possível ocupação. Ainda vale ressaltar que existe o potencial para a implantação de práticas que visem o desenvolvimento sustentável da cidade. É possível a realização de estudos que possam determinar áreas focais para a preservação. Tendo esses dados em mãos, seria até mesmo possível a implantação de parques urbanos para a preservação. Belo Horizonte possui alguns exemplos de sucesso. Segundo pesquisa explanatória, estima-se que a maior parte dos campos de altitude no município encontra-se minimamente no estágio sucessional secundário. E segundo a Lei da Mata Atlântica, isso implica numa garantia mínima de 30% de preservação da vegetação. Cabe aos órgãos ambientais competentes a criação de políticas preservacionistas e a exigência de estudos para a classificação do estado sucessional dos campos de altitude na criação e implantamento de novos empreendimentos. As referências apresentadas nesse banner são de Ribeiro e Rocha. Ribeiro 2011 e Rocha 2013. Agradeço à Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas pela infraestrutura oferecida. Agradeço também à Universidade Federal de Alfenas. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Bom dia a todos, eu me chamo Tarcísio Rocha, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, PPG-CITAS, da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Estou apresentando o trabalho intitulado Pegada de Carbono, qual a minha participação. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a também discente do programa, Vanessa Coelho, e a orientação da professora Regina Lúcia. Então, para darmos início, sabemos que os fenômenos de aquecimento global, efeito estufa e mudanças climáticas têm ganhado bastante notoriedade nos últimos tempos. Muito vem se falado sobre isso, pois chegou-se à conclusão de que, para mantermos os recursos naturais, mesmo com o enorme crescimento populacional da Terra, é necessário buscarmos uma maior diversidade dos meios de conservação, além de implantarmos uma cultura de consumo consciente na nossa sociedade. Nesse sentido, foi criado o conceito de pegada de carbono, que muitas vezes é remetido do conceito de pegada ecológica, partindo como indicador de sustentabilidade ambiental, quantificando os recursos materiais e energéticos de um determinado padrão de consumo humano. Na prática, essa pegada consiste em quê? Na quantidade de dióxido de carbono que nós, seres humanos, produzimos em nossa vida cotidiana. Trata-se de uma forma avaliativa sobre o impacto de nossos atos para com o meio ambiente, através de uma estimativa de nossas emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, o objetivo do trabalho foi o quê? Criarmos uma proposta que integre
ensino e extensão universitária para a realização da divulgação científica com abordagem voltada para a educação básica, para tratarmos do tema pegada de carbono, buscando promover a percepção do impacto individual e a conscientização ambiental dos alunos da rede pública de ensino do município de Petrolina, Pernambuco. Como foi realizado o trabalho? O projeto foi elaborado em parceria com os alunos do ensino superior do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, como parte da disciplina de Educação Ambiental e Sustentabilidade do Programa de Ciências e Tecnologias Ambientais. A partir da elaboração e desenvolvimento desse trabalho, ele foi aplicado durante a 16ª na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi realizada no município de Petrolina, Pernambuco. Então, na semana inicial da elaboração desse trabalho, como foi que foi realizado? Nós, alunos do pós-graduação, juntamente com alguns alunos da graduação, fizemos toda a elaboração do material didático que seria desenvolvido e aplicado durante essa semana de Ciência e Tecnologia. Esse material didático consistia em quê? Vídeos, material escrito, slide e o principal que seria o quê? O questionário que nós iríamos aplicar aos visitantes dessa semana, que seriam alunos da graduação, alunos do ensino médio e fundamental. Em cima desse questionário, nós poderíamos estar alcançando os objetivos determinados anteriormente, que seria a quantificação do impacto e a conscientização dessa população que estaria participando do evento. Então, a partir do momento que nós realizamos a aplicação desse questionário, possibilitou o quê? Um conhecimento quanto ao nível de informação desses envolvidos e seu padrão de consumo. Qual seria esse padrão de consumo? Nesse questionário, ele teria várias perguntas sobre a vida do aluno, do visitante, suas atividades diárias e tal. E, em cima de cada pergunta, ele pontuava um determinado valor, que ao final do questionário, teria uma tabela quantificando. Por exemplo, se no final do questionário a pontuação do envolvido chegasse somente até 23 pontos, esse envolvido estaria de parabéns, pois seus atos, de certa forma, seu consumo teria um baixo impacto ao meio ambiente. Se esse consumo desse uma pontuação entre 24 e 44, era necessário que esse envolvido reavaliasse as suas atividades, pois, de alguma forma, essas atividades diárias desse envolvido estaria causando um maior impacto. Entre 45 e 66 é necessário uma atenção maior, já que as atividades desenvolvidas por esse envolvido apresentam um risco relativamente grave ao meio ambiente. E acima de 66, que seria de 67 pontos até 88, é necessário um alerta máximo, pois todas as atividades desenvolvidas por esse envolvido estão causando um impacto relativamente grave sobre o meio. Então, voltando para os nossos resultados, os envolvidos e seus padrões de vida, vimos que, mediante a aplicação desse determinado questionário, conseguimos traçar um conjunto de comportamentos humanos relativamente típicos entre os observados em sua vida diária e sobre os quais podemos ser traçados medidas de gestão sustentáveis às atividades realizadas, possibilitando assim determinar nos estudantes uma empatia sobre as questões socioambientais e estimulá-los para com soluções para os problemas existentes em nossa sociedade atual. Concluímos então que as estratégias para a elaboração da atividade de educação ambiental permitiu-se, assim, a promoção do ensino, pesquisa e extensão, integrando alunos de diferentes níveis de formação e contribuindo, assim, para um avanço do desenvolvimento sustentável através da conscientização ambiental. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao evento e ao programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Obrigado a todos. Bom, meu nome é Jean Luiz Oliveira,
Estou cursando Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Unicor, no município de Três Corações. Venho hoje apresentar meu trabalho para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, cujo tema é Comunidades Rurais e o Saneamento Ambiental, um estudo em Três Corações. Aqui na introdução eu quis colocar que o Brasil, nos últimos anos, tem tido uma melhora no saneamento, mas ainda assim é uma infraestrutura que está bem atrasada no nosso país. Essa falta de saneamento ambiental e falta de saneamento básico, ela está diretamente relacionada com as ocorrências de doenças e com a má qualidade de água. A gente consegue ver essa falta de saneamento principalmente nas comunidades rurais e nas periferias dos municípios, que ainda é bem forte no Brasil. E essa má qualidade de água e essa falta de saneamento, elas vão aí ocasionar diversas doenças, pois ela possui um grande potencial e possui um grande veículo transmissor por meio de intermédio de protozoários, eumitos, bactérias e vírus, tá? O que vai ocasionar aí diversas doenças. Eu queria enfatizar aqui que uma grande ferramenta para a evolução da saúde é o investimento em saneamento básico. Com o investimento em saneamento básico, a gente vai estar aí solucionando os principais problemas de saúde que nós temos no nosso país. O objetivo do nosso trabalho é fazer a avaliação do sistema de saneamento básico por meio de levantamentos na comunidade do Rio do Peixe, que está localizado no município de Três Corações, e associar esses problemas ambientais e problemas de saúde pública relacionados à existência de saneamento básico inexistente ou não adequado nessa comunidade. A nossa metodologia ela foi baseada em pesquisa do tipo documental. A gente fez levantamentos de dados a partir do Plano Municipal de Saneamento do município e utilizamos pesquisas exploratórias a partir de pesquisas bibliográficas. A gente encontrou que Três Corações recebe 27,68% de tratamento de esgoto e cerca de 80,90% da população é atendida com abastecimento de água. Já nos resultados, a comunidade está localizada na LMG, no quilômetro 862, a divisa da estrada entre Três Corações e São Bento do Abade. Essa comunidade ela não possui nenhum tratamento de esgoto e não tem coleta de lixo. A única benfeitoria que recebe a coleta de lixo é a escola municipal da comunidade, mas não tem o tratamento de esgoto, assim como as residências dessa comunidade não tem tratamento de esgoto, perdão. O esgoto das residências é lançado nos cursos d'água e em alguns casos foram identificados a existência de fossa negra. A comunidade ela é atendida por poços artesianos e há relatos que na escola a água é servida com um tom amarelado, porque aí é um alerta aí para essa população dessa comunidade. E aí a gente ressalta aqui que, de acordo com informações hospitalares do SUS, cerca de 3 milhões de pessoas foram internadas, por falta de saneamento básico, pois essa falta de saneamento básico ela ocasiona diversas doenças, tá? Então, a gente ressalta que essa comunidade está bem vulnerável por não possuir aí o tratamento de água nem o tratamento de esgoto e não possuir também a coleta de lixo. E ainda assim, no cenário que a gente estamos vivendo hoje, com a pandemia da Covid-19,
Há estudos já, né, que relatam que a presença do vírus está nos esgotos. Houve um estudo na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Eles identificaram a presença do coronavírus no esgoto antes mesmo do primeiro caso ser relatado no Brasil. Então a gente ressalta aí que essa comunidade está bem vulnerável, com possíveis contaminações pelas fossas negras, né? Podendo vir aí a contaminar as águas subterrâneas. Com isso, a gente chegou na conclusão que a comunidade do Rio do Peixe não possui sistema de saneamento básico, com ausência de coleta de resíduos sólidos e utilização de fossas negras como lançamento de efluente. E ainda possui abastecimento de água por meio de poços artesianos. A falta do saneamento básico pode trazer diversos tipos de doenças de vinculação hídrica à comunidade, bem como até mesmo a contaminação pelo coronavírus. Então, se esses vierem a contaminar pela eliminação e possível contaminação da água subterrânea, a gente ressalta, né, que deve ter aí medidas para o tratamento de água domiciliar. E a gente recomenda que para essa população, antes de ingerir a água, nós recomendamos a fervura e a filtração dessa água para que essa população esteja aí combatendo esses riscos que são eminentes aí devido à falta de saneamento básico. É isso. Espero ter salientado todas as informações e muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou Cristina, mestranda do Prof. Água, da UTFPR, campus de Campo Mourão. Estou aqui nesse congresso para apresentar Dialética Se Não Cuidar Vai Faltar, um estudo sobre a temática da água no espaço escolar. Eu, juntamente com Letícia de Fátima Moraes, estamos nesse 17º Congresso do Meio Ambiente. Na nossa introdução, nosso estudo prioriza o elemento água, como elemento água, e a educação ambiental como fonte de investigação e reflexão para os espaços multidisciplinares. Nós temos aí, sabemos que a água é de primeira necessidade, segundo o Souto, nós usamos aí a água para os demais variados fins, nesse trabalho também nós usamos para objetivar esse estudo metodologias que foram criadas para uma oficina, no evento que realizado foi para a formação de educadores do campo em 2019. Os nossos processos foi criar metodologia no viés, no caso da música, juntamente com a ludicidade, levando aos docentes a ideia da dialética como metodologia. Um dos objetivos que nós temos para esse estudo é o desenvolvimento de metodologias ativas, que nós tivemos aí, para os docentes que fizeram parte da oficina didática, Se Não Cuidar Vai Faltar. E no espaço escolar, nossa pretensão do objetivo maior era desenvolver a temática água para ser trabalhada com os docentes como formação e levar aos alunos em sala de aula. A metodologia encaminhada para esse estudo foi embasada na BNCC, juntamente com a presença da educação ambiental e as metodologias propostas para isso. Também fizemos uma reflexão com vários problemas para tentar atribuir o andamento dessa metodologia, criar a dialética, usar a música. Vários problemas foi alertado e estudado para direcionar o desenvolvimento da oficina. A ideia, no caso, dos usos múltiplos, poluição dos rios, a questão dos cuidados em relação à temática água. Depois nós fomos convidados para apresentar esse trabalho para os professores
das escolas do campo, do NR de Campo Mourão, Núcleo Regional de Campo Mourão, né, do estado do Paraná. Nós pegamos e fomos convidados, né, convidados, e ali nós apresentamos, né, essa ideia. E essa formação, ela teve a participação da UTFPR, né, juntamente com o mestrado em Rede, Regulamentação, Gestão e Recursos Hídricos. No caso também nós tivemos o Senar, a Emater, o Centro Integrado, no caso, né, universitário. Tivemos também nessa metodologia a apresentação dessa oficina ao término dela, né, motivou a nós criarmos uma enquete. Essa enquete foi muito assim aproveitada pelo fato da disponibilidade do questionamento que nós colocamos ao público, né, dos docentes, em relação, digamos assim, quais de vocês fazem, no caso, o uso da metodologia dialética em sala de aula. Quais de vocês que trabalham no planejamento de suas aulas a temática água. A partir do encaminhamento metodológico, nós obtivemos alguns resultados, utilizamos gráficos e figuras para demonstrar isso. E na figura 1 que nós observamos aqui na imagem, nós temos aqui o primeiro início, né, da oficina, a aceitação, a interação, né, dos docentes, socialização, usando a música, né, a musicalidade, e o mais interessante que os docentes, né, também perceberam que o uso da música traz ao aluno a ludicidade, né, o lúdico, né. Também nós podemos observar que nessa formação, né, dos docentes que foi iniciada, nós temos a figura 2 aqui, ó, nós podemos perceber que houve um processo, né, de diálogo ao término, né, quase dela. E nos gráficos 1 e 2, nós representamos os resultados da enquete que foi proposta no encaminhamento metodológico, e nessa enquete nós podemos já diagnosticar sobre a questão da abordagem do tema da água, né, no planejamento das aulas dos docentes, e as discussões foram as seguintes, computadas em relação aos dados, né, que representam nesses gráficos aqui. Uma das discussões representada por 10%, nós podemos perceber que esses 10% computados nesses dados estatísticos representam os professores que já trabalham a temática água. Por quê? Porque são das disciplinas de ciência e geografia, e estas, né, os seus componentes curriculares estão inseridos neles, então é obrigatório. Já se nós formos perceber os dados computados a 20%, dos 20% dos professores, eles apontam trabalhar, no caso, a temática água, mas conforme a necessidade. Então, eles não trabalham com uma pretensão, né, obrigatória em relação aos seus componentes curriculares. Já os demais 70% representa aí, no caso, os que não acham importante trabalhar a ideia dessa temática água. Então, os gráficos, eles vieram exatamente aqui para atribuir, né, valores compensatórios sobre a enquete, né, que foi proposta. Para a conclusão do andamento desse estudo, né, desenvolvido, nós tivemos algumas atividades, né, que foi realizada na oficina. Nós percebemos que a viabilidade da proposta metodológica, usar a dialética em sala de aula para trabalhar, né, o uso da música, né, porque foi utilizado, né, criamos aí no caso uma versão de uma música, usamos outras músicas. Isso motivou os docentes, né, no andamento da oficina. Então, essa prática que nós propusemos a eles, seria necessário, ou seria um objetivo, ou uma ideia, levar também para os alunos, né, em sala de aula. E usando, no caso, direcionado aos docentes, uma vez que nós temos necessidade de pautar as BNCC, como elemento centralizador e transformador. Por quê? Porque aqui nós vamos perceber que nós, usando a educação ambiental, né, no caso, trabalhando com a temática água, e nós sabemos que ela, né, no caso, ela em todas as modalidades de ensino fundamental, infantil, né, médio, ela tem que estar inserida. Então, a pretensão era tentar buscar a metodologia, buscar usar a temática água, tentar levar a ideia da educação ambiental com maior pretensão, que ficasse, na verdade,
visível a importância, né, desse estudo e para se trabalhar em sala de aula continuamente, né. Uma das referências utilizadas, né, no nosso estudo, nós tivemos aí, no caso, Educação Ambiental, né, Política Nacional da Educação Ambiental, e ao término do nosso trabalho, nós chegamos ao agradecimento. Nossos agradecimentos vai para o Prof. Água, né, e também para o TFPR, Campus de Campo Mourão, e pelo apoio, né, técnico, científico aportado até esse momento para que nós pudéssemos desenvolver, desempenhar esse trabalho. Foi assim de grande valor para nós, né, levar a público na categoria dos docentes naquela formação. E se não houvesse esse aporte, né, técnico-científico, o mesmo não seria desenvolvido. Desde já, nós agradecemos, né, o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente por estar dando a oportunidade ao nosso trabalho, e até mais a todos, e estamos aí para, né, melhorar e conquistar mais estudos mediante a defesa da temática água, dos recursos hídricos no Brasil. Olá a todas e a todos. Meu nome é Priscila Tamiasso Martinhon. Atualmente sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotada no Departamento de Físico-Química do Instituto de Química dessa instituição. E além de atuar na graduação, também estou vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, ProfQui, contexto em que o presente trabalho foi desenvolvido pelo mestrando Gilson Domingues da Silva Júnior. Eu vou apresentar o trabalho cujo código é 267125 e aproveito para convidá-los a acessarem a versão completa do mesmo, intitulado Diferenças entre lixo, rejeito e resíduo, uma abordagem escolar crítica, que está sendo apresentado no 10º Congresso Nacional de Meio Ambiente, 2020. Vou iniciar aqui compartilhando a minha apresentação, né? Bem, como já foi dito anteriormente, o recorte desse trabalho, ele foi desenvolvido no âmbito da dissertação de Gilson Domingues da Silva Júnior, com a colaboração de Ângela Sanches Rocha, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e sob a orientação de Carlos Alberto da Silva Riel e Célia Souza, ambos professores do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e todos vinculados ao Instituto de Química e ao ProfQui. Bem, os resíduos sólidos popularmente são denominados como lixo, e, contudo, a categorização daquilo que é considerado lixo envolve decisões e escolhas culturais, históricas, econômicas, políticas, que implicam em uma dimensão temporal, né? Será que todo resíduo sólido produzido precisa ser descartado, ou seja, jogado fora? O que exatamente significa jogar fora, né? Jogar fora do nosso apartamento, do nosso prédio, do nosso bairro, da nossa cidade, do planeta, né? Então, todas essas questões que envolvem uma experienciação discente-docente que trabalha os conceitos de lixo, resíduo e rejeito, que trabalha uma perspectiva 3R, 5R, 7R, ou quantos R's forem necessários para a compreensão de uma educação ambiental crítica, que consiga compreender o homem como parte integrante da natureza e não como um predador da natureza, né? Vai ser experienciado a partir de uma abordagem transdisciplinar nessa perspectiva de formação de um cidadão crítico, né? Então, o objetivo
né, num primeiro olhar, né, seria apresentar o relato de experiência discente-docente aprendente, mediado por uma sequência didática que contempla o desenvolvimento e a experienciação de responsabilidades discentes perante a geração de seus próprios resíduos, né? Isso implica em vários objetivos específicos que serão abordados de uma forma mais clara que estão sendo, né, abordados de uma forma mais clara no trabalho completo, né? Então, a sequência didática ela buscou trazer esse debate sobre a identificação dos conceitos lixo, resíduo e rejeito, né? Teve toda uma parte de elaboração de material didático que foi empregado durante essa sequência didática, um mapeamento discente, que foi feito antes da pandemia, desse momento que estamos vivendo agora, né, envolvendo o entorno dessa escola, né? Bem, então eu posso pensar nessa metodologia como envolvendo uma etapa de caminhada, de diálogo feito durante essa caminhada, ou seja, um ambiente não formal de aprendizagem, né? A entrega do material didático específico para os alunos, a confecção pelos próprios de cartões íons para trabalhar conceitos da tabela periódica, o debate sobre não só o material didático, mas toda a proposta trabalhada durante a sequência didática e a avaliação proposta pelos alunos, né, com relação a tudo que foi vivenciado. Como resultados, a gente destacou para cada etapa, para algumas etapas, não chegou a ser todas as etapas, né? Trechos de narrativas discentes sobre a caminhada, sobre a confecção dos cartões íon, sobre as avaliações e as propostas feitas, né? E no material completo, todas essas narrativas, elas são abordadas, né, e estão presentes. Eu não vou lê-las aqui, porque o tempo passa realmente voando. Eu acho mais interessante, né, apresentar, mostrar e compartilhar com vocês algumas fotos presentes no portfólio discente-docente aprendente do Gilson, desse processo, né? Dos alunos, de alguns alunos durante a caminhada, desse registro do entorno de seu colégio, desse emprego dos cartões íons que foram confeccionados a partir de caixas de leite longa-vida, né, e foram utilizados como material pedagógico, né, e trazer com um pouco de calma, né, a consideração final de que esses conceitos sociais, quando trabalhados e associados ao currículo básico, ele é capaz de, pelo menos, promover discentes que se entendam como agentes multiplicadores da educação ambiental crítica. Eu acho que esse, né, é realmente o grande ganho, né, desse trabalho. Bem, não poderia deixar de agradecer a todos os órgãos de fomento, em especial a CAPES, que forneceu a bolsa
pro Gilson, né? E a todos os organizadores desse evento, né, e a todos os envolvidos, os grupos, o Profiq, os coordenadores, o CNPq, né, por propiciar esse encontro. Espero vê-los todos pessoalmente em 2021. Obrigada. Olá, meu nome é Simone Cesário Soares, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Marechal Cândido Rondon. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela professora Marli Roesler, do campus de Marechal Cândido Rondon e também do campus de Toledo, no Oeste do Paraná. Então, o título do trabalho, Sustentabilidade Ambiental, Juventude Brasileira, Direitos e Perspectivas. Com o aumento da degradação ambiental, se tem falado muito, se tem discutido muito a respeito da condição do meio ambiente a partir dos meios de produção e principalmente dos meios de consumo, né? Então, o meio de produção e os meios de consumo são alguns dos grandes agravantes dessas condições que temos atualmente. E aí, tendo em vista essas questões, né? O foco do meu estudo é a juventude brasileira e aquilo que se tem feito enquanto política pública para que se promova, então, esse direito ambiental ou o direito à sustentabilidade ambiental dessa juventude. E aí, alguns temas, né, têm sido propostos pelas organizações mundiais, principalmente tendo em vista a questão da pobreza, da fome, da degradação ambiental como um todo, né? Então, algumas populações mais vulneráveis acabam sofrendo mais por conta dessa degradação ambiental e acabam tendo menos opção. Então, com relação a isso, o nosso trabalho, então, ele vem a buscar compreender como que se dá essas políticas públicas diante desse contexto atual. O objetivo desse trabalho é compreender como as políticas públicas para a juventude vêm atuando e vêm se transformando ou não diante das demandas atuais, bem como da implementação e da efetivação das legislações para a garantia de um meio ambiente sadio, prevendo então ou buscando então essa manutenção ou essa sustentabilidade aí para as gerações atuais, bem como das gerações futuras. O trabalho ele foi desenvolvido através de análises teóricas a partir de artigos científicos, a partir das literaturas vigentes, bem como das discussões recentes acerca da temática, né? Aí eu trouxe um quadro que representa então os 17 objetivos da Agenda 2030, né? A Agenda 2030 é uma agenda bastante importante porque ela vai trazer vários aspectos que são importantes para a população mundial, né? Dentre elas a questão da água de qualidade, fome, educação de qualidade, o meio ambiente sadio e prevendo então também a questão da sustentabilidade, né? Até a própria Agenda 21 ela também vai tratar dos direitos dessa juventude, né? Aí no âmbito um pouco mais amplo, no âmbito nacional, ou desculpa, mundial. E aí, o que nós temos como resultados, né? Os jovens, muitas vezes eles são vistos como problema e não como pessoas de direito, como pessoas que poderiam ser então, poderiam aprender e poderiam também participar de forma ativa nas políticas de planejamento público e também na perspectiva de atuação de forma direta. Muitas vezes a juventude, principalmente a juventude rural, ela tem sido negado o seu direito a esses serviços públicos, né? E algumas das grandes questões que faz com que exista um problema é a descontinuidade das políticas públicas, ou seja, elas existem, mas muitas vezes elas são descontínuas. E alguns documentos, eles vêm favorecer então a atuação ou poderiam estar atuando para favorecer então essa juventude, né? Um dos documentos seria o Estatuto da Juventude, que foi implantado no ano de 2013, então é um documento bastante recente, né? E ele prevê no seu artigo 35, por exemplo, que é a função do Estado promover a educação ambiental na perspectiva da sua preservação. Então essa abordagem seria uma abordagem ambiental com temas transversais, onde os professores e a escola como um todo abordaria essa temática no contexto dessa juventude, então, a partir de uma política pública de meio ambiente, né? Então, a escola seria
um dos âmbitos a serem tratados. Outro documento que vem a complementar essa ideia é o Sistema Nacional da Juventude, o SINAJUVE. Por exemplo, ele vai prever na seção 10 que é direito da juventude ter sustentabilidade, né? Então, no artigo 34, ele vai prever o seguinte: o jovem tem direito à sustentabilidade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e tem o dever de defendê-lo e de preservá-lo para a presente e para as futuras gerações. Ou seja, o jovem ele tem direito à sustentabilidade, mas ele tem também o direito de participar das políticas públicas para que isso realmente seja efetivado. E um outro documento orientador é o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, o PNJMA. Esse plano ele tem por objetivo a promoção e integração das políticas públicas ambientais que efetivem os direitos da juventude, sustentabilidade ao meio ambiente garantidos no Estatuto da Juventude. Busca a integração do SINAJUVE com os princípios do Estatuto da Juventude, deverão, então, orientar essa implementação do Plano Nacional da Juventude. Então, esses documentos referem-se a 2013 e também de 2015, né? Então, esses planos, eles trazem uma orientação das políticas públicas direcionadas à juventude e especificamente ao meio ambiente. Alguns dos problemas que nós temos encontrado nessa questão é a falta de acesso aos bens públicos, né? Aí a população rural ela tem sentido de uma forma um pouco mais efetiva essa falta de acesso, a redução, por exemplo, das unidades de ensino da área rural. Aí alguns autores já indicam que esse seria o primeiro movimento migratório, né? Quando o aluno ele sai da área rural e vai para a área urbana, por exemplo, para estudar, seria um primeiro movimento de migração. Então, aí, no segundo momento, ele realmente sai do campo e vai morar na cidade, né? E outra questão que é importante são as políticas públicas que se dão de forma descontínua, ou seja, as políticas públicas existem de forma legislativa com diretrizes e com legislações, mas ao mesmo tempo nem sempre elas se efetivam de fato, né? Isso vai depender do interesse de cada governo e isso tem um aspecto que é descontínuo nesse contexto. E aí, algumas considerações finais que nós podemos abranger então. É necessário fazer o que então para que haja essa promoção dessa juventude diante desse contexto, para que eles realmente sejam atores e sejam aí as pessoas que de repente podem fazer a sua contribuição e mais ainda mudar esse cenário, né? Que é muito, muito preocupante. Políticas de planejamento e execução de ações a partir das políticas públicas que compreendam as múltiplas dimensões que envolvem o desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, políticas integrativas, a juventude como protagonista dessa sociedade em transformação na luta pela conservação e meio ambiente, de valores sociais, integrando então as diversas áreas do conhecimento, os jovens que podem ser vistos como atores e sujeitos de direito, importantes e transformadores, ou seja, a juventude será sempre um ponto estratégico para pensar e implementar qualquer política pública para a juventude. Obrigada. Olá, meu nome é Leandro Costa Favro, eu sou atualmente estudante do doutorado em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande e estou hoje representando um grupo de pesquisadores para apresentar o trabalho intitulado O uso de metodologias de ensino colaborativas para a efetivação da educação ambiental crítica em um estudo de caso em um colégio da região sul de Minas Gerais para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. É importante começarmos nossas conversas e reflexões delimitando e demarcando, né, qual é o espaço da educação ambiental que nós nos referimos ao longo desse estudo desenvolvido. Até porque mesmo a educação ambiental sendo recente, ela foi se configurando e materializando, assumindo diferentes vertentes. E essas vertentes sempre relacionadas aos problemas planetários e à forma, as concepções com que esses problemas eram compreendidos e entendidos. Porém, na nossa concepção, acreditamos que a única educação ambiental capaz de atender de forma significativa às demandas contemporâneas refere-se à educação ambiental crítica ou emancipatória, que trata-se de uma vertente que busca
a superação do processo de sensibilização. Ela foca na transformação do ser humano, a fim de que ele, de uma forma revolucionária, consiga atingir o local aonde ele encontra-se inserido no planeta, dando novos significados e dando novas possibilidades para a interação homem e recursos naturais. Dessa forma, é claro para nós que trata-se de um processo educacional complexo, de totalidade, em que as relações inter, multi, trans aparecem constantemente e que o indivíduo se transforma a partir do estabelecer do diálogo com o outro. Isso é muito interessante. Então, o que nós estamos nos propondo com essa pesquisa é, através dessa prática de ação colaborativa, de estabelecer relações com o outro, de que essas pessoas eles têm uma possibilidade de transformação, de pensar no seu espaço planetário, principalmente com relação às questões relacionadas ao contexto posto pela contemporaneidade dos problemas à água, para que eles possam imaginar situações e pensarem em possíveis soluções para aquilo que eles vivenciam enquanto problema. Mas se nós nos atentarmos à realidade da educação ambiental enquanto algo que vem sendo configurado, nós vamos verificar que essa prática, dentro desse processo que nós estamos defendendo e acreditando, não vem sendo configurada. Nós temos, na maior parte das vezes, processos tradicionais em que o grande foco e o grande objetivo é nada mais, nada menos do que a transposição de informações e de conteúdos. Por isso que essa pesquisa, ela traz como objetivo primordial a apresentação de uma metodologia, de um processo em que é possível a configuração da educação ambiental crítica e emancipatória, tendo na participação, na coletividade, na ação colaborativa, o seu cerne de desenvolvimento. A pesquisa contou com a parceria de uma instituição de ensino de educação básica, tendo como foco o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Trata-se de uma instituição situada na região sul de Minas Gerais e que nos possibilitou uma amostra de 75 estudantes. Metodologicamente, nós organizamos o desenvolvimento em 3 etapas, sendo que a primeira etapa foi um processo de mobilização em que nós tivemos a possibilidade de trazer para dentro da instituição de ensino falas e pessoas da comunidade para que pudesse apresentar para os nossos estudantes as situações em que eles vivenciam em relação aos problemas da água. Foi um momento muito rico em que o colégio abriu as portas e extrapolou aos seus limites, né, físicos enquanto instituição. O segundo momento tratou-se dos momentos dos diálogos, onde nós tivemos, de uma forma sistematizada, organizadas, a criação de grupos de discussão e debates a partir daquilo que havia sido colocado no momento de mobilização. Foi um momento em que todos os estudantes tiveram a oportunidade de expressarem-se, de falar sobre as suas vivências, sobre a sua realidade, de trazer o contexto ao qual eles encontram situados. E o terceiro momento foi um momento de ressignificação. Foi um momento em que, a partir da escrita, a partir da construção e da produção de um material, eles puderam apresentar a concepção relacionada às questões ambientais, em específico a água, que eles conseguiram desenvolver tanto na individualidade como a partir da discussão coletiva. Mediante as produções e a análise desse trabalho desenvolvido pelos estudantes, nós pudemos perceber com muita clareza 3 grandes temas que foram colocados como temas construídos e desenvolvidos a partir dos debates colaborativos, né? O primeiro tema diz respeito ao problema da crise hídrica. Um grupo de estudantes trouxe para nós a conscientização de que não trata-se de uma mera especulação, mas de um problema real, contemporâneo, que precisa ser, sim,
discutido e refletido. Um segundo grupo nos fala da importância da água enquanto garantia de vida e de sobrevivência. Esse grupo ele retrata da mesma forma que o primeiro grupo os problemas relacionados à utilização da água, mas ele tem um foco muito específico na escassez. Até porque muitos deles descrevem como sendo um problema vivenciado no dia a dia, a água que não é oferecida com boa qualidade e que precisa de cuidados para que possa ser consumida. Falaram também com relação à crise de escassez, as pessoas que já vivem nesse processo, né, e o que isso gera em termos de violência e de exploração humana. E o terceiro grupo, que é o grupo que nos chama mais atenção, pela efetividade das falas e pela representatividade que foi significativa, que teve como foco a proposta de soluções. É um grupo em que apresentou-se de uma forma politizada, defendendo ações governamentais associadas aos processos da própria comunidade, e que de uma forma bem específica conseguiu trazer uma reflexão em relação ao seu contexto vivenciado no dia a dia. Dessa forma, conclui-se que através da utilização de práticas colaborativas é possível a efetivação da educação ambiental crítica e emancipatória. Saudações aos organizadores, convidados e participantes do 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Meu nome é Denis William da Silva, sou docente do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Estado do Paraná, e atuo na área de Políticas Públicas de Meio Ambiente. Também leciono as disciplinas de Ecologia, Avaliação de Impacto Ambiental e Educação Ambiental. Junto com a minha orientanda de iniciação científica, Maria de Paula Andriola, iremos apresentar o trabalho cujo título é Estudo das competências administrativas do município de Guarapuava para promover o licenciamento ambiental. Objetiva-se com esse trabalho investigar as condições do município de Guarapuava em dar efetivamente ao disposto na legislação de licenciamento ambiental, avaliar os recursos humanos, de infraestrutura, os aspectos normativos, participativos e de financiamento no cumprimento dessas competências. Cada requisito ele foi avaliado segundo a sua adequação ao cumprimento das exigências legais, bem como a capilaridade junto à sociedade na perspectiva de melhorar o processo de governança ambiental. Guarapuava, ela se localiza na região centro-sul do estado, tem uma população estimada em torno de 182 mil habitantes e um polo de desenvolvimento na região. Pois bem, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos indispensáveis à Política Nacional de Meio Ambiente, uma vez que através desse instrumento regulador das atividades ou empreendimentos com potencial danoso ao meio ambiente, é que a administração pública atua. O território brasileiro ele é marcado por sua grande extensão, o que impõe inúmeros desafios à competente gestão de sua diversidade natural. É um país rico em biodiversidade, distribuído em diversos biomas, com características climáticas próprias e processos de colonização diversos no tempo e no espaço. Criam-se, portanto, desafios aos quais não podem ser respondidos por um mecanismo centralizador de tomada de decisão. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 140 de 2011 teve como objetivo fixar normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção das paisagens naturais, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer uma de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. O município de Guarapuava foi autorizado a exercer as atribuições de licenciamento e fiscalização ambiental nas tipologias definidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, sendo inclusive o pioneiro no estado do Paraná a alcançar as ferramentas de gestão ambiental. O município desenvolveu ao longo da última década os requisitos legais para essas atribuições, as quais são, basicamente, possuir uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ter em vigor o Código Municipal de Meio Ambiente, dispor de um plano diretor,
Criou também o Fundo Municipal de Meio Ambiente, o qual também foi fixada a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente e definiu sua competência de caráter consultivo, deliberativo e normativo. Também foi instituída uma taxa ambiental e dispõe de estrutura física, mobiliário, equipamentos, veículos próprios e quadro funcional qualificado contratado mediante concursos públicos. Pois bem, o município ele dispõe de recursos orçamentários provenientes da Prefeitura através das leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. A aprovação de um plano plurianual com planejamento de despesas para políticas prioritárias, bem como também tem um desenvolvimento de projetos com destaque para os de educação ambiental. Taxas são recolhidas, multas e repasses do ICMS ecológico. A destinação dos recursos é regular e há controle social por parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o qual é composto por ampla representação da sociedade civil e o qual também está envolvido na elaboração das diretrizes de investimentos. Para irmos finalizando essa discussão, a repartição das competências em matéria de licenciamento ambiental trouxe diversos avanços para a proteção dos recursos naturais do Brasil. Se, por um lado, a repartição das competências nessa área valoriza a diversidade das questões locais, muitas vezes essas difíceis de serem contempladas em um sistema centralizador de poder, ela também fica mais sujeita a influências políticas e econômicas locais, as quais muitas vezes podem atuar em desfavor de uma boa governança. O município de Guarapuava foi pioneiro no interior do estado a buscar a execução do licenciamento local por atender às exigências legais, as quais exigiram planejamento e volume de investimento significativo por parte do poder público. Entretanto, pudemos observar deficiências no monitoramento e fiscalização das condicionantes relacionadas à obtenção e renovação das licenças ambientais, as quais devem ter suas causas investigadas. Acreditamos que, com esse estudo, fica demonstrada a importância de discutir mais profundamente o processo de descentralização do licenciamento ambiental, evidenciando as necessidades de novas pesquisas e estudos de caso sobre esses processos, sejam eles bem ou mal sucedidos. Espera-se que, com essas informações, possa-se contribuir para adequações e melhorias na implementação de políticas e ações ambientais em municípios. E com isso, encerro essa apresentação e espero que ela tenha esclarecido os aspectos fundamentais do nosso trabalho e que ele possa ser útil para a continuidade do debate. Muito obrigado. Boa tarde, eu me chamo Rafael de Oliveira Rocha, eu sou aluno de graduação de Engenharia Ambiental do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sulcão da Fonseca, Cefet-RJ, e hoje eu vou apresentar o trabalho denominado Covid-19, uma perspectiva sanitária para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. A instalação de serviços de saneamento básico, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos, sistemas de drenagem, bem como o manejo de águas pluviais, apresenta-se como uma ação indispensável para minimizar a disseminação de diversas doenças. Bom, o investimento em serviços de saneamento, sobretudo nos países em desenvolvimento, mostra-se como uma ação efetiva no que diz respeito à melhoria de saúde da população ao longo do tempo. O Brasil possui um importante desafio na universalização dos serviços de saneamento. Mesmo com o investimento crescente nesse setor nos últimos anos e o considerável aumento do índice de cobertura de água potável no país, ainda há uma lacuna no que tange à implementação desses serviços básicos, principalmente relacionados à coleta e tratamento de esgoto sanitário. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, possui a responsabilidade de coletar dados acerca do serviço de saneamento no país e divulgar anualmente à população os percentuais de abrangência de cada indicador gerencial, financeiro, operacional e de qualidade. Há estudos que estão sendo realizados em muitos países que buscam entender os benefícios da instalação de uma infraestrutura de saneamento adequada para atender a população e as consequências que a ineficiência desses serviços podem trazer para a saúde da sociedade. Uma pesquisa realizada em Nova Delhi, na Índia, analisou aspectos como a disponibilidade de água tratada, a coleta dos resíduos das residências e a manutenção da tubulação da rede de água potável e esgoto. Vale salientar que a ausência de tais indicadores está relacionada à disseminação de micro-organismos patogênicos.
Dentre outros aspectos, o trabalho demonstrou que o número de casos de criança com diarreia era maior em regiões com condições sanitárias precárias. Diante desse cenário, objetiva-se com esta pesquisa estabelecer possíveis relações entre aspectos de saneamento ambiental e a disseminação de doenças, sobretudo a Covid-19. Para a seleção dos artigos científicos, foram utilizadas plataformas do Google Acadêmico e da Cielo. O corpus de análise dessa pesquisa baseou-se em trabalhos publicados no ano de 2020 que tivessem relação com o tema abordado. Bom, na identificação dos textos foram escolhidas as seguintes expressões e palavras-chave: saneamento, Covid-19 esgoto e Covid-19 e água. Para não haver textos em duplicata, foram eliminados os trabalhos que apareciam mais de uma vez na busca às diferentes palavras-chave. Após a leitura do título, resumo e objetivo, foram excluídos trabalhos que não apresentavam uma abordagem mais detalhada sobre o assunto, visto que essa pesquisa busca entender qual a relação entre saneamento e Covid-19. Além disso, para a obtenção de dados relacionados ao saneamento no Brasil, adotou-se como fonte complementar a plataformas do SNIS. Os dados utilizados foram do último relatório disponibilizado, elaborado em 2019, mais referente ao ano de 2018. Bom, a partir dos dados de saneamento disponibilizados pelo último relatório do SNIS, verifica-se que pouco mais da metade da população brasileira, percentual de 53,2%, tem acesso à coleta de esgoto. No que diz respeito à água, 83,6% dos brasileiros possuem abastecimento de água potável através da rede. Ressalta-se que em regiões rurais e periféricas, onde parte dos habitantes vivem em condições precárias, tais índices mostram inferiores, favorecendo uma maior disseminação de doenças de veiculação hídrica. No Brasil, não há informações sobre a transmissão do novo coronavírus na água de abastecimento público quando há a realização da desinfecção. As técnicas utilizadas pelas concessionárias já incluem os métodos de filtração e desinfecção, que são eficientes na inativação e remoção do vírus causador da Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em abril de 2020, desenvolveu uma parceria com a Prefeitura do município de Niterói, com o intuito de identificar a presença de material genético do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, em amostras de efluente em 12 pontos distribuídos pela cidade. A análise dos dados comprovou que havia material genético do vírus em questão em 5 dos 12 pontos. No entanto, não foi possível comprovar a transmissão da Covid-19 pelo contato com as águas residuárias. Além do Brasil, países como Estados Unidos e Itália também já conseguiram detectar a presença do vírus em fezes no esgoto sanitário. Além disso, o estudo desenvolvido na Itália identificou material genético viral no esgoto aproximadamente um mês antes da notificação do primeiro caso oficial. Bom, para fechar a nossa pesquisa, os autores do presente artigo pretendem incentivar a produção científica no que diz respeito às questões ambientais, sobretudo ao desenvolvimento de pesquisas que relacionem a abrangência dos serviços de saneamento com casos infectados pelo vírus SARS-CoV-2. Além disso, a partir da obtenção de resultados que demonstram a importância do saneamento na prevenção e redução da disseminação de doenças, espera-se contribuir para o aperfeiçoamento de políticas públicas desse setor. Por fim, vale destacar a importância dos testes clínicos no diagnóstico de infectados pela Covid-19. Entretanto, em muitos casos, a testagem em massa pode apresentar um alto custo, o que contribui para um cenário de subnotificação no país. Nesse sentido, o monitoramento da rede de esgoto mostra-se como uma alternativa viável para a realização do mapeamento e estimativa dos locais com maior número de casos. Bom, os autores desse artigo gostariam de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e à CAPES pelo fomento a essa pesquisa, ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucon da Fonseca, Cefet, e ao Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, o LabDec, por disponibilizar a infraestrutura e todo o suporte para que as reuniões de planejamento ocorressem.